você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Petista é vagabundo. E o resultado de tanta demagogia e populismo tá aí, né? O petismo é pior do que o vírus chinês. O Bolsonaro com Paulo Guedes encararam uma pandemia. E o Lula? Tranquilo. Nada. Agora tem a calamidade no Sul, que vai começar a ter impacto econômico. Mas já estamos com mais de 1 trilhão de rombo fiscal, acumulando uma bola de neve. E detalhe, quer ver o curioso? A esquerda, os petistas, eles adoram falar: a direita é o partido dos banqueiros, os juros estão altos, é questão de polícia. A Gleisi Hoffmann quer a Polícia Federal investigando o Copom. Só que vamos para os fatos, vamos para a realidade. Gastos com juros da dívida batem recorde no Brasil de Lula. Por quê? Porque é irresponsável, acabamos de ver a bola de neve da dívida, do déficit, sinaliza que vai ser ainda pior à frente e cai na mão de agiotas. A turma que tem poupança só vai financiar um governo perdulário e irresponsável desses se pagar alto para servir a dívida, os juros. Muito técnico, não, né? E para piorar, o Lula está começando, por todo esse conjunto da obra, a sofrer importantes derrotas no Congresso. Para piorar, para o PT. E talvez salvar o Brasil do destino venezuelano. Aí vem a Folha de São Paulo. Essas derrotas consideradas de Lula são dele mesmo ou do Brasil? Questiona o leitor. Olha, puxar o especialista da Cartola já era patético o suficiente. Mas agora tem a figura do leitor. Questiona o leitor. Quantos leitores a Folha tem? Uns 18, 19? Pega qualquer um aí e sai qualquer opinião ou questionamento, né? Então é o que a Folha quer colocar. É bom para o Brasil ou não? É uma derrota do Lula ou do Brasil? Como tentou questionar o Reinaldo Azevedo, que virou a casaca e hoje é o maior defensor dos petralhas que ele denunciava. É óbvio que é uma derrota do PT, do Lula, porque qualquer coisa que o PT perca, o Brasil ganha. O Brasil está sempre à contramão do petismo. Porque o PT quer o pior para o Brasil. Vamos lembrar, o PT quer fazer do Brasil todo um grande Maranhão. Claro que eles estão tendo essas derrotas e eles querem apelar para o tapetão, a magistocracia. Lula ressuscitará saidinhas e crime das fake news no STF. Perde no voto, corre para os companheiros supremos. Pelo jeito, a democracia inabalada do governo Lula significa que toda vez que o governo perder votações importantes no Congresso, vai tentar ganhar no tapetão do judiciário. É a democracia relativa da Venezuela que eles tanto admiram, né? Piada de mau gosto. Era com essa turma que os tucanos de mercado, pseudo-liberais, queriam salvar a democracia brasileira. Assim como a turma democrata quer salvar a democracia americana, atropelando o devido processo legal. Sobre essa questão das derrotas no Congresso, vamos ver a reação da Globo? Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui no Conexão Globo News nesta quarta-feira, dia 29 de maio. Dia de ressaca, de choque de realidade. O governo Lula tomou uma surra ontem no Congresso Nacional. Câmara e Senado avaliavam vetos dele e de seu antecessor, Jair Bolsonaro.
E aí, um resumo. O que o governo queria manter, caiu. E o que ele queria derrubar, ficou de pé. O governo está decaindo rapidamente. E Haddad não tem mais coelho para tirar da cartola. Eles estão incomodados. Olá, muito bom. E eles estão culpando tudo na comunicação. É culpa do Padilha, da articulação. Não é uma questão de conteúdo. Pautas de costumes, por exemplo, que tem um congresso um pouco mais à direita. Com vocês, Natuza Neri, fazendo a análise dela. Dizer o que eu ouvi agora de um importante líder político. Importante mesmo, tá? Falei, como é que você definiria a situação atual? Ele falou, é a Arca de Noé sem Noé, no meio do dilúvio. Sem Noé é sem o Lula. Então, isso sinaliza para o Lula botar a mão. Mas o Lula botar a mão não é recebendo mais parlamentar. Porque talvez ele não tenha mais saco para fazer isso. Talvez ele não queira fazer isso. Deveria. Mas não é isso que vai resolver. O governo o núcleo do governo é medíocre. É politicamente medíocre. Quem está no Palácio do Planalto agora não está dando conta do recado. Claramente não está. O Bausa citava o líder do governo na Câmara, o deputado petista José Guimarães. Eu acho que vale a pena destacar uma frase dele, porque o diagnóstico é correto. Toda renovação é bem-vinda. Evidentemente que o presidente é quem caminha. Mas, às vezes, nós temos que evitar em qualquer governo a acomodação, a sensação de que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, o Lula estava com seus 80% de aceitação. Não está tudo bem. Ele está agora fazendo essa regra toda, né? Mas ele é parte do problema. Ele está certo no que ele está dizendo, mas ele também é parte do problema. Sabe por que ele é parte do problema? Porque quando Arthur Lira estava lançando a sua candidatura, ele foi um dos que defenderam que se entregasse, que o PT entregasse o apoio a Arthur Lira. E o governo entregou. O PT entregou o apoio a Arthur Lira sem negociar nada em troca. Sem negociar governabilidade. Sem negociar uma pauta. Era só a recondução do Arthur Lira. Isso quem diz, não sou eu, uma observadora da política. Quem diz são os atores da política e do próprio partido. A cena um pouquinho mais pro Lira, manda mais alguns bilhões de emenda, mensalão 2.0, melhora um pouco a comunicação, a imagem, e tudo bem ser o raivoso, antissemita, corrupto, vagabundo, safado, que é o presidente, né? Essa é a análise da Globo. Bom, as derrotas do PT, como eu disse, são vitórias do país, mas o Brasil ainda está muito longe de uma solução, de se livrar dessa praga pior do que o vírus chinês, que é o petismo. Então, minha recomendação continua absolutamente a mesma desde o primeiro dia que eu soube da vitória suprema do Lula. Manda dinheiro para fora do país. Não é antipatriótico, é preservar a sua poupança, o seu dinheiro suado, fruto do seu trabalho honesto. Eu recomendo a Fair USA como sua consultoria de câmbio. Eles têm 30 anos de experiência. Fala com a Dilson Góes, ele vai te atender bem, vai trazer uma solução para a sua empresa, para você na física. Entra no bossconsta.com, vai lá na parte de serviços, manda mensagem que o Góes vai responder, ou tem aqui os contatos direto, e você não esqueça de dizer, se for pelo contato direto, que chegou a ele por meio da live Tudo Consta. Por falar em STF, Carmen Lúcia, só porque tem aquela voz monótona e é adorada pelos artistas e pela Globo, é a mais bem avaliada numa recente pesquisa. Seguida de Moraes. A pesquisa foi feita onde? não vou dizer senão dá prisão. Toffoli é o mais rejeitado, né? Então eu lembrei, claro, foi logo na semana do Odebrecht, né? Eu lembrei, old but gold, como dizem, né? Old but gold. Há dias ruins, dias péssimos, horríveis e até dias perdidos. Mas nada se compara a dias Toffoli, né? Então, realmente, olha a turma que a gente deixou o PT aparelhar na política, no Estado e, acima de tudo, no Judiciário. No Judiciário. Tem até um vídeo do Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança que eu acho que vale a pena mostrar. Eu estou preocupado com a hora, agora que eu me estendi. Mas acho que eu consigo, em 15 minutos, fechar a live.
Acho que vale a pena ver, porque ele faz uma análise. O Dirceu disse que ia fazer isso. É o aparelhamento do Poder Judiciário, que está acontecendo nos Estados Unidos. O Soros está fazendo, à luz do dia. É perigoso, tem que ter reação, senão acontece isso. Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Barroso, como ministros da Corte Constitucional do país. Olha, tem que tirar o chapéu pro trabalho do Dirceu. Ele também se tornou público que ele iria agir junto aos desembargadores, à seleção de novos juízes. Então, ele viu que existia esse espaço de criar o poder autoritário através do judiciário e ele trabalhou exatamente isso, nessas nomeações, das escolhas, no aparelhamento, né, do poder judiciário. Então, grande organizador de poder público, ele está envolvido de uma maneira indireta no que está acontecendo hoje com o poder judiciário. Isso sempre me remete muito às escrituras de Mao Tse-tung, Lenin, a mesma coisa com Marx. Mao Tse-tung é um pouco mais explícito, tem umas passagens naquele livrinho vermelho que ele fala bem nitidamente, fala assim, olha, fale para a população exatamente aquilo que você vai fazer. E olha, a gente não pode negar que eles fazem exatamente isso. Eles falam, olha, a gente vai tomar o poder, a gente vai aparelhar o judiciário. O erro está em nós não escutar. Para você, o judiciário faz sentido? Na minha opinião, precisa ter uma